Pessoal, caso na tela. Na tela, vamos lá. Só um momentinho, agora sim. Olha só, caso prático. Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da República Federativa do Brasil, visando, olha só, é muito importante, pessoal, vocês aprenderem já a fazer interpretação textual desde já, porque isso é muito importante na futura prova do ENAD que vocês forem fazer, isso é extremamente importante na prova da OAB de concursos públicos, tá? Então, assim, é importante você saber não só interpretar, mas saber o que a banca quer de vocês, tá? Então, olha só, e cada informação colocada, ela é precisa. Ela geralmente não é colocada à toa. Então, preste muita atenção nesses pormenores, ok? Mais uma vez. Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da República Federativa do Brasil, visando aumentar a sua popularidade, decide, por meio de medida provisória. Pessoal, olha só, se vocês puderem riscar, para que vocês não esqueçam, olha só o tanto que é importante isso aqui. Visando aumentar a sua popularidade. Então, veja que a ideia de Jair Messias Bolsonaro era aumentar, o objetivo principal dele era o quê? Aumentar sua popularidade, ok? Pois bem, o que ele decide? Ele decide por meio de quê? Medida provisória. Então, eu falei para vocês o artigo 59 da Constituição Federal, que fala sobre a pirâmide de Kelsen, sobre a pirâmide kelsiana, tá? Onde ele mostra exatamente aquela hierarquia das leis, ok? E no artigo 60 e seguintes da Constituição Federal vai falar exatamente como se dá essa hierarquia das leis, como são feitas as votações no Congresso Nacional a respeito de cada uma dos processos legislativos, ok? Pois bem, então veja, aqui nós colocamos o quê? Que o presidente, por meio da medida provisória, ele cria um novo tipo penal. Pessoal, só com a aula da semana passada, só com a aula da semana passada, pergunta aos senhores, o presidente da República pode criar um novo tipo penal? E aí? Não, professor. Por que não? Porque as normas, as leis penais, se eu não me engano, elas são criadas pelo judiciário. Não, Raquel, lembre que nós falamos a semana passada que quem cria a fonte do direito penal é o Congresso Nacional, tá? É a União através do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional no Brasil que tem o poder de criar leis. Artigo 22 da Constituição Federal, tá? Nós falamos a semana passada. É o poder legislativo. Quem é o poder legislativo em âmbito federal? Congresso Nacional, que é bicameral, possui uma bipartição. Ele possui a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Câmara dos Deputados, representantes do povo, Senado Federal, representantes dos estados. Ok? É ali que fabrica, ali é a fonte originária do direito penal. E nós falamos, o importante principalmente para a prova da OAB. A OAB, Ademir, Cadmo, sejam bem-vindos. Quem mais? Guilherme, Rainieri. Veja, é muito importante que numa prova, seja da OAB, seja minha, seja de concurso público, vocês fundamentem a resposta de vocês. Vocês coloquem a posição de vocês junto com o fundamento legal. Então, assim, qual é o correto? É você pegar e falar, olha, a pessoa, o presidente não pode. Por quê? O artigo 22 deixa bem claro que é a União, através do Congresso Nacional, que pode fazê-lo. E o presidente pode inovar? Pode, mas não em matéria de direito penal. Está lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Ele proíbe que o presidente da República possa inovar o mundo jurídico através de medidas provisórias, ok? Principalmente quando é para piorar a situação do agente. Mas vamos lá. Então veja, aqui nós já sabemos que ele não poderia fazer isso, mas fez. Para tanto,
toda e qualquer pessoa que sabe ou devia saber que está infectada e transmitiu o vírus a alguém, receberá uma pena de 1 a 3 anos de reclusão. Então, veja que aqui eu tenho o preceito primário e tenho o preceito secundário, que na aula passada nós já começamos a falar, e hoje nós vamos destrinchar, tá? Então, o preceito primário é a conduta descrita pelo legislador. E o preceito secundário é a sanção, é a pena. Então, nós temos uma pena aí de reclusão de 1 a 3 anos. E veja que essa medida provisória foi convertida em lei sem impugnações e publicada no dia 14 de fevereiro de 2021. 14 de fevereiro, ok? Então, vamos lá. Que dia que ela entrou em vigor? Ela entrou em vigor no dia 14 de fevereiro. Isso é muito importante, tá? Não sei se a gente vai conseguir falar na aula de hoje, mas se não, na aula da semana que vem, quando tratarmos do princípio da legalidade, né, entrarmos ali nos princípios, nós vamos trabalhar com um pouquinho de alguns artigos da LINDB, tá? E principalmente para vocês entenderem com mais profundidade o período de vacatio legis, quando tem. Então, veja, ela foi convertida, então ela foi publicada no Diário Oficial no dia 14 de fevereiro, já está valendo. O Congresso Nacional na mesma vibe. Pessoal, essa expressão vibe, ela quer dizer o quê? Quer dizer que é o mesmo sentido. Então, veja, o que o presidente queria? Ele queria aumentar a sua popularidade. Então, veja, o Congresso Nacional, visando também aumentar a sua popularidade, resolve aumentar a pena do tráfico simples. Tá? Então, veja bem, resolve aumentar a pena do tráfico simples, que é a Lei 11.343 de 2006, passando de 5 a 15 anos, né, que hoje é 5 a 15 anos, para 8 a 20 anos, ok? De reclusão. Então, houve um aumento? Houve um aumento. Aí nós temos que classificar se esse aumento melhora a situação do nosso cliente ou piora a situação do nosso cliente, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, veja, este aumento foi sancionado pelo presidente, publicado no Diário Oficial no dia 12 de fevereiro de 2021. Então, veja que a partir do dia 12 de fevereiro já estava valendo esse aumento, ok? Beleza. Ou melhor, já vamos até aproveitar aqui e já fazer essa elucidação. Pessoal, toda vez que uma lei entra no ordenamento jurídico, nós temos que classificar essa lei, tá? Se nós usamos um terminho, por exemplo, nova lei penal, nós usamos um termo em latim, novatio legis. Novatio legis, ok? Então, assim, como se escreve, professor? Novatio. Então, em latim, o T tem som de si na pronúncia, ok? Então, se escreve novatio legis. Mas como vocês vão pronunciar? Novatio legis. Novatio legis. E essa nova lei, eu tenho que classificá-la. Eu tenho que classificar se ela é uma lei melhor ou se ela é uma lei pior. Eu preciso classificar se essa lei melhora a situação do acusado ou se ela piora a situação do acusado, ok? Então, veja, quando essa nova lei melhora a situação do acusado, eu vou falar que é uma lei melhor, é uma lex meteor. É uma lex meteor, ok? Então, veja, lex meteor. O que é lex meteor? É uma lei melhor, tá? Pois bem, novatio legis in melius. Também vocês vão encontrar muito essas expressões nos manuais. Novatio legis in melius. O que isso significa? Uma lei melhor. É uma lei nova, melhor para o acusado. Ela melhorou a situação do acusado. Novatio legis in melius. É diferente de abolitio criminis. Ou, em outras palavras, abolição do crime. Tá? Então, veja, o que é abolitio criminis? É a abolição do crime. Ela é diferente de novatio legis in melius? Sim, é claro que é diferente. Por quê? Professor, mas duas não melhoram a situação do agente? Sim, mas uma deixa de ser criminosa uma determinada conduta. Então, veja que ela é muito melhor. É uma causa extintiva de punibilidade, a abolição do crime. E a novatio legis in melius, ela melhora a situação, mas não deixa de ser crime, tá? Então, imagine aí, a pessoa tem uma pena de 10 a 20 anos, e aí a nova lei vem e melhora. Aí a pena que era 10 cai para 5, que era 20 caiu para 15. Então, ela melhorou para o acusado? Melhorou,
tá? Porque antes ele ia pegar uma pena mínima de 10, agora ele já está com uma pena mínima de 5, ok? Então faço essa diferenciação. E quando a lei ela é pior? Então nós vamos falar que uma lei pior, uma novatio legis impeius, é uma lex gravior, ok? Lex gravior. Lei pior, ou novatio legis impeius, ou novatio legis incriminadora, tá? Tem diferença, professor? Tem diferença. A novatio legis incriminadora, ela está tipificando uma conduta que antigamente não tinha no nosso ordenamento jurídico. E isso é o que nós chamamos de novatio legis incriminadora. É uma nova lei que incrimina uma conduta. Agora, uma lei pior, uma lex gravior, uma novatio legis impeius, é exatamente esse exemplo que eu passei a vocês, tá? Em que o nosso legislador aumentou as penas. Então, era uma conduta que já era considerada criminosa e agora o nosso legislador aumenta essas penas. Então, ela é classificada não como uma novatio legis incriminadora, não é. Ela é uma novatio legis impeius. Ela é uma lex gravior, ok? Alguma dúvida? Posso continuar? Rainieri, pode falar, Rainieri. Professor, essa questão da lei penal ser mais grave, ela pode ser aplicada de efeito imediato ou não? Claro que sim. Ela pode ser aplicada de efeito imediato, mas você tem que imaginar se ela é uma lei penal ou se é uma lei processual penal, porque tem Ah, diferença, entendi. tá? Para que vocês não fiquem na mão, pessoal, já saibam o seguinte: uma lei processual penal é uma lei que vai falar sobre procedimentos, vai falar sobre inquérito policial, vai falar sobre a produção de provas, vai falar sobre a oitiva de testemunhas ali na audiência 1 na instrução de julgamento, ele vai falar sobre a sentença do juiz, ele vai falar sobre os recursos, tudo isso é classificado como lei processual. Nós temos o nosso Código Processual Penal, tá? Então veja, quando essa lei ela é genuinamente processual, aí nós aplicamos o princípio do tempus regit actum. Tempus regit actum. Salvo engano, o artigo 3º do Código de Processo Penal. Tempus regit actum. Ou seja, o tempo vai regir aquele ato. E a aplicação dele é imediata. Não importa se é para melhorar ou se é para piorar a situação do acusado. A aplicação dele é imediata e aplica-se a todos os casos novos e os casos passados. Isso quando é lei processual, quando é lei processual. Quando é lei penal, aplica-se de imediato? Sim, aplica-se a partir de agora. Mas vai aplicar para as pessoas que cometeram um crime ontem, anteontem ou no passado? Não, tá? Por isso que nós precisamos saber essa classificação, se a lei é pior ou se ela é melhor, tá? Porque quando ela é pior, aí nós vamos trabalhar ali no artigo 2º do Código Penal com a retroação ou a irretroatividade da lei penal, tá? Então, quando ela vem para melhorar a situação do agente, ela retroage e aplica aos fatos passados. Se ela vem e piora a situação do agente, ela só pode ser aplicada a partir de agora para os crimes cometidos a partir deste momento. Um exemplo clássico para vocês. E me permitam, meninas, parabenizá-las, né, pelo Dia da Mulher, ontem. Um dia extremamente político, de conquista de vocês. Tá? Isso é extremamente de bom ouvido que nós relembremos, porque é uma luta árdua, centenária, de vocês aí conseguindo o espaço de vocês e precisa muito, ter um chão muito grande pela frente, mas é um marco extremamente importante no nosso direito, tá? Reconhecer esse Dia Internacional aí das Mulheres. Parabéns a vocês. E relembrando, pessoal, em 2015 não existia a figura do feminicídio no Brasil, não existia. Existia sim a figura do homicídio, ou seja, quando um homem matava a sua amante, matava a sua mulher, sua companheira, ele ia responder pelo crime de homicídio? Ia. Mas muitas das vezes teria que se saber se era um crime, um homicídio simples ou se era um homicídio qualificado. Tá? Então, o Ministério Público, o delegado, tinha que aquilatar isso no caso concreto.
o que aconteceu em março de 2015? Veio uma lei e mudou, criou essa figura da Lei Maria da Penha, tá? Desculpa, criou essa figura do feminicídio, tá? Como funciona isso, essa figura do feminicídio? Toda vez que um homem tira uma vida de uma mulher e essa mulher, ela se enquadra no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é uma lei especial, é a Lei 11.340/2006. Depois nós vamos ler o artigo 5º, o incisos 1, 2 e 3, tá? Para saber quando que é caso de feminicídio ou quando não é caso de feminicídio, ok? Mas veja bem, o que aconteceu naquela época? Criou-se a figura do feminicídio, ou seja, o homem, o agente que tirasse a vida de uma mulher numa situação de vulnerabilidade prevista na Lei Maria da Penha, o homicídio não seria mais simples, seria qualificado. Então, a pena que antes era de 6 a 20, passa-se a ser de 12 a 30. Então, há uma majoração enorme aí da pena. Pois bem, pergunto a vocês, essa lei que entrou em vigor na data da sua publicação, ela melhora ou piora a situação do agente? E aí? Ela Vamos? piora. Piora, não piora? Aí eu pergunto a vocês, se ela piora, tem como ser aplicado aos casos, ao crime cometido, por exemplo, em fevereiro de 2015? Não, Não. acho que não. Oi? Não, porque a lei ela começou a valer a partir de março. Daquela data. O que aconteceu em fevereiro passa ainda a ser pela lei anterior, né? Então, pessoal, é a Lei 13.104 de 2015, tá? E ela que trouxe essa figura aí do feminicídio e também do policialcídio. Ela entrou em vigor na data da sua publicação e ela foi publicada, pessoal, no dia 10 de março de 2015. Então, no dia 10 de março de 2015, 2 dias depois aí só deixa eu dar uma olhada. Datas foi essa? Só um minutinho. Março 15, exato. Dia 8, pessoal, o Dia Internacional da Mulher aconteceu exatamente no domingo. E essa lei foi publicada, teve ali as festividades, né, na segunda-feira, e ela foi publicada no Diário Oficial no dia 10 de março, numa terça-feira. Então, a partir do dia 10 de março, ela entrou em vigor. E como vocês já responderam, tem como ser aplicada ao crime de homicídio contra a mulher numa situação de vulnerabilidade, mas foi praticado em fevereiro? Não. Por quê? Por causa da regra do artigo 2º, por causa da regra do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. A lei, ela só retroage para beneficiar o acusado. Ela só retroage para beneficiar o acusado. Ela nunca retroage para prejudicar o acusado. Tá bom? Ranieri, pode falar. Professor, pelo que eu vi também, a questão da Lei Maria da Penha teve esses dois inclusões, né, do pessoal transgênero, né, trans, para não errar a palavra mais correta, né? Então, assim, para a parte da Lei Maria da Penha, o trans, e para o feminicídio, o trans também é incluído? Depende o que você significa, o que você entende por trans, tá? Por quê, pessoal? Resumindo, até mesmo para a gente não sair um pouco do foco da nossa aula. Resumindo, porque se nós vamos trabalhar depois, quando chegarmos no homicídio, no direito penal 3. Mas só para não ficar no vácuo, tem várias teorias tem 3 teorias, na verdade, sobre esse conceito de mulher, tá? Então, mulher é só a pessoa que tem vagina? Ou aquele homem que se considera mulher também estaria nessa situação? Os nossos tribunais superiores, hoje, eles estão desenvolvendo o conceito de que a mulher não basta ter vagina,
tá? É necessário que ela esteja numa situação de vulnerabilidade. Por quê, pessoal? Porque nas relações homoafetivas, em que uma mulher tira a vida de uma outra mulher, nós vamos tratar de feminicídio? Não necessariamente. Por quê? Porque a figura do feminicídio é para salvaguardar a mulher em situação de vulnerabilidade. Então, tem que saber, aquela mulher que foi vítima, ela estava em situação de vulnerabilidade para uma outra mulher? Então, assim, tem várias decisões, alguns precedentes já pelo Brasil, questionando sobre isso, sobre esse conceito, tá? Agora, a maioria dos tribunais entende o seguinte: para aplicar a Lei Maria da Penha, é necessário que, por enquanto, corrente majorante tem posicionamento minoritário. Mas, por enquanto, vale o quê? Vale o órgão genital, né, feminino, e o registro civil. As duas coisas. As duas coisas. Mas existem precedentes em sentido contrário? Existem. É entendimento majorante? Por enquanto, não. Tá? Mas nós ainda não temos, por exemplo, uma jurisprudência consolidada no STJ e no STF. Então, se vocês fossem prestar concurso agora, o entendimento que eu falo para os senhores levarem a mulher tem que estar em situação de vulnerabilidade e tem que ter o órgão feminino, sim, tá? Porque imagine vocês, pessoal, imagine aí uma situação complicada. Uma mulher que sempre se viu como homem, faz a mudança transgenital, tá? Então ela extirpa ali a vagina e coloca um pênis, tá? E depois nós temos do outro lado um homem que sempre se viu como mulher, aí ele simplesmente também faz a mudança de sexo e acaba essas duas pessoas se conhecendo e se apaixonando. Aí eu pergunto para vocês, nesse caso nós poderíamos falar em vulnerabilidade? Será que a superioridade é só referente ao pênis? Eu entendo que não. Porque, pelo que a gente vê, a superioridade masculina a respeito da feminina é a questão do porte físico. Tá? É do porte físico, é questão da pessoa ser truculenta, etc, etc. Tá? Então, assim, para deixar bem claro a vocês, hoje, no nosso mundo pan, tá? Principalmente o mundo pansexual, hoje não é fácil você definir com clareza, tá? O que vem a ser esse conceito aí de mulher. Agora, o conceito de vulnerabilidade nós temos, e depois, se vocês quiserem ler, é o artigo 5º, incisos 1, 2 e 3 da Lei 11.343 de 2006, tá? E detalhe, a Lei Maria da Penha fala de mulher, e a mulher que lá está é a mulher do sexo feminino que possui o órgão genital feminino, tá? Fazendo uma interpretação aí literal, ok? Pessoal, voltando aí pro nosso exemplo. Feito esses esclarecimentos, então vamos ao nosso caso. Então veja bem, Tarcísio do Borel, nascido no dia 5 de fevereiro de 2003. Pessoal, pergunto a vocês, alguém fez o cálculo de quantos anos o Tarcísio tem? E aí? Ninguém fez esse 18. cálculo? Oi? 18. Então, veja, nós estamos no dia 9 de março de 2021, Tem 18 certo? anos. Então, assim, hoje ele tem 18 anos? Uhum. Então, hoje ele tem, certo? Certo. Beleza. Então, veja bem, então, hoje ele tem 18 anos, mas nós temos que analisar tudo que aconteceu aqui. Então, vamos lá. Tarcísio do Borel, nascido no dia 5 de fevereiro de 2003, adquiriu de Fernandinho Beira Lago em 31 de janeiro de 2021. Pergunto a vocês, quando ele comprou essa droga, quando ele adquiriu essa substância entorpecente, ele era maior de idade ou ele era menor de idade? Menor. 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 Ele era menor de idade, não era? Então, beleza. Pessoal, eu preciso mostrar para vocês aqui o artigo 27 do Código Penal. Tá?
Vamos lá, vou levar vocês ao artigo 27 do Código Penal. Só um momento. Olha só o artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas de legislação especial. Olha que legal, tá? Então, veja, esse menor comete crime? Não, ele não comete crime. Será aplicado a ele o direito penal? Não será aplicado o direito penal. O que esse menor comete? Ato infracional. Será aplicado a ele o quê? O ECA, tá? Lei 8.069/90. Olha o artigo 108. Não. É o 104, pessoal. Artigo 104 do ECA. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei. Nesta lei. Tá? Então, veja. E aí, o artigo 103 vai falar que considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou como contravenção. Tá? Então, tudo que é descrito como crime ou na lei de contravenções penais, nós daríamos o nome de ato infracional, ok? Pois bem, então veja que em tese, eu tenho uma pergunta lá sobre o crime de tráfico de drogas. Se o Tarcísio cometeu esse crime ou não. Então, em tese, ele não cometeu. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Em 31 de janeiro de 2021, grande quantidade de droga com o fim de vendê-la aos 100 convidados de seu aniversário, que seria celebrado no dia 13 de fevereiro, numa mansão às margens do Lago Paranoá. Pessoal, pergunto a vocês, no dia 13 de fevereiro, ele já tinha 18 anos completos? Já. Ele já tinha. Já. Beleza, então vamos lá. No dia 7 de fevereiro, ele é diagnosticado como portador do vírus Covid-19. Pergunta aos senhores, no dia que ele foi diagnosticado com Covid, ele já era maior? Sim. Era assim. Já. Sim. Beleza, isso é importante. Então, apesar de ter sintomas leves da doença, decide mesmo assim manter a festa. No dia 13, então veja que no dia 13, ele é completamente maior. Ele tem 18 anos, então ele é imputável. Então, no dia 13, sem respeitar a regra do distanciamento social, acaba por transmitir o vírus a 30 pessoas, além de ter vendido a droga que mantinha os seus convidados. Então, veja que aqui, aparentemente, ele cometeu 2 crimes, que nós vamos analisar. Se realmente ele cometeu esse crime, ou se ele não cometeu, se ele cometeu um crime, se ele cometeu 2 crimes, ou se ele não cometeu nenhum crime. Ok? Então, vamos lá. Ok. Continuando. Luciana Dantas, vizinha da mansão. Agora sim. Vamos lá. Luciana Dantas, vizinha da mansão, incomodada com a gritaria do local, aciona a polícia militar para acabar com a algazarra em época pandêmica. A polícia chega. Ao vistoriar os convidados, encontra em poder de Caio, Mévio e Tício porções de cocaína. Os 3 afirmaram aos policiais que compraram de Tarcísio, razão pela qual os 4 são presos em flagrante delito, encaminhado à delegacia mais próxima, ok? Para aqueles que gostam de estudar, se vocês quiserem saber quais são as hipóteses de flagrante, tá? Está no artigo 302 do Código de Processo Penal, tá? Artigo 302 do Código de Processo Penal. Pois bem, vamos lá. Pessoal, perguntas. Pode-se inferir do texto acima que a ação do presidente da República pode ser considerada como afirma parte da doutrina, como direito penal simbólico, tá? Não sei se vocês aí já começaram a responder, mas pergunto. Pessoal, esse caso aí do Jair Messias Bolsonaro, suponhamos que ele tenha feito isso. É direito penal simbólico, sim ou não? E aí? Não. Oi? Não. Não. Não? O que se trata, então? Porque só passa a ser lei com uma pena de 1 a 3 anos
de reclusão. Aham. E aí? Aí, nesse caso, ele, como está aí nesse respeito da pandemia, né? Aham. Não é só simbólica, porque é lei que tem pena. Tem pena de 1 a 3 anos de reclusão. Ela é simbólica quando não tem pena. Tá. Então vamos lá. Vamos entender primeiro, Renato, o conceito de direito penal simbólico, ok? Pessoal, veja, o direito penal simbólico é aquele que tem fama de ser rigoroso demais, aquele exagerado, exacerbado, tá? Por esse motivo, na prática, tá? A maioria da doutrina fala que ele traz como se fosse um símbolo, por causa desse rigor excessivo. Então, efetivamente, ele é vazio. Ele não tem uma aplicação efetiva, tá? Justamente pelo fato de ser tão rigoroso. Exemplo, nós temos casos do direito penal do inimigo no mundo, tá? Em que alguns defendem pena de morte, defendem banimento, defendem que essa pessoa tem que ficar separados dos demais, enclausurado e etc. E isso é direito penal simbólico. O direito penal simbólico, ele quer dizer que ele é rigoroso ao extremo. Ele é rigoroso ao extremo, tá? Vou dar um exemplo a vocês. Vou levar vocês ao Código Penal, ao artigo 273, para dar um exemplo de direito penal simbólico, tá? Vamos lá, tá aqui. Ou melhor, só um momento. Agora sim. Pessoal, artigo 273 do Código Penal. Olha só, essa redação do artigo 273, ela foi o que? Alterada no ano de 98, tá? Redação dada pela Lei 9.677 de 98. Olha só. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Reclusão de 10 a 15 anos. Veja, Renata, que esse artigo, ele tem a conduta criminosa e tem a previsão da pena. E ele é considerado como direito penal simbólico. Por quê? Por causa do excesso de rigor, tá? Entendam comigo o contexto. Esse artigo, ele foi reformulado pelo nosso Congresso Nacional por causa, lembra daquela época da pílula da farinha, em que tiveram um monte de mulheres que ficaram grávidas porque compraram anticoncepcionais, achando que eram remédios verdadeiros, e aí, por um erro ali do laboratório, eles pegaram e mandaram um lote que era placebo. Então, veja, foi exatamente esse o contexto. E aí, por causa daquele clamor popular, a mídia falando que aquilo era um absurdo, não sei o quê, vem o nosso Congresso Nacional e fala o seguinte, olha, gente, facilitar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pena de 10 a 15 anos. Pessoal, se você for analisar, essa é uma pena maior do que o crime de tráfico, é uma pena maior do que o crime de estupro, é uma pena quase do mesmo, podemos até dizer maior que o homicídio, porque o homicídio simples é de 6 a 20 anos, a pena mínima aqui é 10. Então, veja, o nosso Congresso Nacional veio simplesmente para dar uma moralizada e falar, não, vamos aumentar essa pena. Isso é direito penal simbólico. Esse excesso exagerado. Tanto é que esse artigo foi levado ao Supremo Tribunal Federal falando que houve o desrespeito ao princípio da proporcionalidade, a razoabilidade. E o Supremo mudou essa pena, tá? Tanto é que se vocês tiverem um vade-mecum aí em mãos, você vai ver que abaixo do artigo 273 vai estar escrito lá, ADIM, ação declaratória de inconstitucionalidade, ou melhor, ação direta de inconstitucionalidade, em que o Supremo julgou inconstitucional esse artigo e falou o seguinte, olha, vamos aplicar a pena do tráfico, que é de 5 a 15 anos. Então, abaixou a pena mínima aí, tá? Então, isso é direito penal simbólico. Isso é direito penal simbólico. É esse exagero desmotivado, tá bom? Pois bem, feito isso, aí nós temos que saber, então, esse caso do Bolsonaro, tá? O que ele queria?
Será que existe alguma nomenclatura no nosso direito? Existe sim. Pessoal, esse caso que eu trouxe a vocês, ele se encaixa mais em direito penal de emergência ou direito penal promocional, tá? Por quê? Lembram que lá tá falando que o intuito do Bolsonaro era se autopromover? Então, veja, então não cabe aí esse direito penal simbólico, porque a pena foi até razoável. Até razoável. Então, assim, não é caso de direito penal simbólico. Então, nesse caso, vocês acertaram. Mas tem um outro caso? Tem. Por exemplo, poderia ser enquadrado como direito penal de emergência. O que é o direito penal de emergência? Esse direito penal de emergência, ele remete a situações anômalas, tá? A determinada situação que acontece ali na sociedade em determinado momento, não é uma coisa natural. Então, imagine, o Covid, ele está entre nós, já tem 1 ano e pouco, né? Mas veja, isso é urgência, isso é emergência. Então, veja que neste caso, Bolsonaro criando esse tipo penal, seria classificado como direito penal de emergência, para salvaguardar uma tutela por um determinado período, ok? Nós poderíamos, depois, quando chegarmos no artigo 3º, poderíamos até falar ali numa lei excepcional ou temporária, tá? Não é classificado porque ele não colocou período de vigência, ok? Então, por isso que a melhor resposta seria direito penal de emergência. Ou também poderíamos enquadrá-lo como direito penal promocional. É exatamente aquelas leis que são fabricadas por interesse do governante ou dos governantes, tá? Então, nós temos aí diferentes direito penal simbólico, direito penal de emergência e direito penal promocional. Então, esse é um exemplo de quê? De direito penal promocional, em que a pessoa cria o tipo simplesmente para promover. Exemplo, a Lei 8.072/90, a Lei 8.072/90, a Lei dos Crimes Hediondos. Essa lei, ela surgiu em 1990, logo depois do assassinato da, salvo engano, Carla Pérez, em que a mãe, ou melhor, Daniela Pérez, né, que morreu. Aí eu confundi, Daniela, né, Daniela que faleceu, não foi? E aí a mãe pegou e fez todo aquele movimento, né, Carla Pérez não, é Daniela Pérez. Aí a mãe fez todo aquele movimento, por quê? Porque ela achava um absurdo a pessoa cometer aquelas atrocidades com alguém e depois de 1/6 da pena ele ter direito à progressão. Então, a Lei 8.072/90 nós podemos classificar também como direito promocional, tá bom? Então, resposta para a primeira questão, não é direito penal simbólico, ok? É o direito penal ou de emergência ou o direito penal promocional. Segundo caso, segunda pergunta. O Congresso Nacional, ao acatar os anseios momentâneos da sociedade e do presidente, está por aumentar o que se denomina de inflação legislativa? Pessoal, para a gente responder a isso, nós temos que saber o que é inflação legislativa, tá? Para nós sabermos se é caso ou não, tá? Então, veja, aí, essa expressão inflação legislativa, ela tem sido muito utilizada para designar a produção em massa de leis penais, tá? Pessoal, se a gente for analisar de 1940 para cá, acredito eu, a última vez que foi feito um levantamento tinha 100 e tantas modificações. Acredito eu que nós já estamos chegando perto de 200 modificações no Código Penal, tá? Então, veja, o nosso Congresso Nacional está criando direito penal em massa? Nós entendemos que sim, a maioria da doutrina entende que sim, tá? Entende que sim. E detalhe, o professor Juari Silva, ele fala que essa expressão primeira foi cunhada por Canelucci, tá? Mas nós temos outras expressões fazendo referência à inflação legislativa, tá? Então, nós temos também hipertrofia da lei e temos também elefantíase legislativa, tá? Então, veja que Biondi, ele já falava, ele utilizava exatamente esse termo, elefantíase legislativa. Então, coloque como sinônimos: inflação legislativa, hipertrofia da lei,
elefantíase legislativa, tá? Então, veja, tudo isso em cima do que alguns doutrinadores denominam de populismo penal, tá? Populismo penal. Por quê? Tudo que acontece vira um crime. Tudo que acontece vira um crime. Pessoal, é tão terrível essa inflação legislativa que me permitem, eu quero levar vocês a um artigo, tá? Salvo engano, acho que é o artigo 49 do Código Ambiental, que eu acho que vocês não sabem que é crime. Olha o tanto que hoje tem crime para tudo quanto é coisa. Só um momento. Olha só. Lei 9.605 de 98, que é o Código Ambiental. Olha o artigo 49. Olha o crime. Olha o crime do artigo 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio, veja bem, maltratar plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada ou alheia. Pessoal, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, se você destrói uma plantinha de uma praça pública, se você danifica, se você lesa, se você maltrata essa planta, pessoal, isso é crime. Olha a pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Pergunta aos senhores, vocês já estudaram, já começaram a estudar o direito penal mínimo, o direito penal fragmentário, o direito penal subsidiário? Pergunto a vocês, o direito penal deveria se preocupar com uma destruição, um dano, ou o fato da pessoa maltratar uma planta ornamental de uma praça pública? Pessoal, isso é um absurdo. Isso é o que nós chamamos aí de inflação legislativa, de elefantíase penal. É um verdadeiro absurdo, tá? Não deveria cuidar, mas fazer o quê? Tá, isso aí. É o famoso populismo penal, tá bom? Pois bem, já respondemos mais uma pergunta. Vamos à terceira questão. No presente caso, houve o respeito ao direito penal mínimo? Quais são os desdobramentos e princípios? Pessoal, eu já respondi, né? Então, veja, houve o respeito ao direito penal mínimo? Claro que não, né? Por quê? O nosso Congresso Nacional, e tanto o nosso Congresso como o presidente, na questão, fala que eles estavam preocupados com a sua popularidade, tá? E fizeram esse tipo por causa disso. Por quê? Veja que nós temos aqui em Brasília, nós estamos em lockdown e foi decretado ontem o que? Um toque de recolher. Então, assim, a partir de, salvo engano, acho que é 10 horas da noite até 5 horas da manhã, ninguém pode andar nas ruas, a não ser em situações excepcionais. E veja, isso não é crime. Isso é o quê? Se a pessoa desrespeita, neste caso, tecnicamente falando, tá? Porque tem muitos aí que vão até enquadrar como crime, o crime de desobediência. Mas veja, nesse caso tem uma previsão de multa. Tá? Então, já tem alguns precedentes do STJ falando que quando há previsão de multa, aplica-se a multa, não vai aplicar ali o crime de desobediência. Então, assim, o direito penal não precisa cuidar disso. Quem vai cuidar é o próprio direito administrativo, tá? Que vai cuidar dessas aplicações de pena. E isso com base no direito penal mínimo, tá? Então, houve a infringência ao direito penal mínimo? Eu, particularmente, entendo que sim. Agora, se vocês entenderem que não, justifique. Tá? Quais são os subprincípios do direito penal mínimo? Nós temos o princípio da fragmentariedade, tá? Em que o direito penal é fragmentário, ele só cuida dos bens mais importantes da sociedade, e o princípio da subsidiariedade, tá? Então, veja, lembre que esse princípio da subsidiariedade, nós temos que lembrar a vocês que o direito penal ele é subsidiário. Ele só vai ser aplicado se os outros ramos de direito não conseguirem resolver aquele determinado problema. Tá? Então, ele é subsidiário. Ok? Fragmentário, porque isso só trabalha com os bens mais importantes da sociedade. E subsidiário, que só deve ser aplicado o direito penal se os demais ramos do direito não resolverem. Ok? Pois bem, quarta questão. Houve ofensa ao princípio da reserva legal, pessoal? Aqui é uma questão interessante. E essa questão aqui vai ter interferência no artigo, na questão de número 5. Pergunto a vocês,
a lei, as duas leis estão corretas, as duas estão erradas ou só uma está correta? O que vocês acham? Vamos? E aí? As duas estão corretas. Ok, é uma resposta. Tem alguém que diverge? Nós não lemos lá que o presidente, ele, por meio de medida provisória, criou um crime? E nós não concordamos quando lemos que isso não pode, tá? Fere o artigo 1º do Código Penal, fere o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e fere o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Fere. Então, veja, dos crimes ali noticiados, o aumento da pena, tá? Do crime de tráfico, ele é legal, apesar que nós vimos aí que é um populismo penal, que a gente não concorda, mas legalmente falando, foi feito pelo Congresso Nacional, então tá beleza, tá? Todos esses artigos foram respeitados, mas o crime de transmitir o Covid, esse não, pessoal, esse não, vício de origem. A lei, ela é inconstitucional por vício formal. O presidente, ele não pode inovar o mundo jurídico criando tipos. Então, veja, houve o ferimento ao princípio da reserva da legal? Foi. Houve o ferimento, sim. E aí vocês precisam explicar nesse sentido e fundamentar nesses 3 artigos que eu citei a vocês. Tá bom? Pois bem, olha o tanto que isso é importante. Por quê? Qual a próxima pergunta? Próxima pergunta é: Tarcísio do Borel cometeu crime? Se for afirmativa a sua resposta, eu indago. Qual ou quais? Qual ou quais? Se vocês... Então, se vocês... primeiro, a gente tem que destrinchar. Por exemplo, a respeito do crime de tráfico. A respeito do crime de tráfico. Pergunto a vocês, vocês acham que ele cometeu crime ou não? Sim ou não? Ele cometeu crime de tráfico ou ele cometeu ato infracional de tráfico? O ato infracional de tráfico, porque não foi em grande quantidade. É por isso? Não. Pela idade. Ele era menor de idade. Ele era menor de idade, tá. Era menor de idade. A resposta, se você entende que ele é menor de idade, ele não cometeu crime, aí ele cometeu um ato infracional. Vai ser responsabilizado de acordo com o artigo 102 lá pelo ECA. Lá pelo ECA. Na festa ele já era maior de idade, ele bebeu. Oi? Na festa ele já era maior de idade, ele bebeu. Então, professor, só uma pode dúvida. falar. Existe alguma diferença do tráfico e você, porque eu já ouvi falar que se você for pego com uma pequena quantidade, não chega a ser tráfico de drogas, por isso que eu posicionei essa pergunta. Isso é verdade? Não, Raquel, isso é mentira, tá? Primeiro, você tem que ver o seguinte, eu coloquei no problema que ele adquiriu droga para distribuir para 100 convidados. Então, não foi uma pequena quantidade de drogas. Na prática, pessoal, é o seguinte, qual a diferença do tráfico do artigo 33 para o artigo 28 na prática? Porque muitas das vezes a pessoa é pega com um papelotezinho. E o malandro, ele já fala, não, é para consumo pessoal. Sempre assim. Isso, essa é a minha dúvida. Mas por isso que a polícia ela tem que trabalhar, fazer uma investigação muito bem feita antes. Por quê? Se ela consegue, então veja, sem instigar o traficante. Por exemplo, o traficante ele fica numa determinada praça vendendo os papelotes. Tá? Aí a polícia consegue filmar. Aí ele chega um cliente, ele sai do local onde ele está, vai lá numa pedra, tira um papelote debaixo da pedra e entrega para o cliente. Aí ele faz uma, faz duas, faz três, aí na quinta vez a polícia vai lá e prende. Na hora que prende, só restou um único papelote. Nesse caso, é uso? Não, porque a polícia tem imagens que provam que ele estava vendendo a droga.
tá? Então, por isso que é muito, mas é muito importante a pessoa, esse trabalho científico. Por quê? Se a polícia não fez esse trabalho científico e quando chegou ali, viu ele vendendo a droga, na hora que chegar só pega um papelote, é muito difícil depois haver condenação pelo 33, tá? Então, assim, tudo é prova, tem que ter prova, tá bom? Só que a colega falou um ponto interessante, falou assim, professor, quando ele adquiriu a droga, ele era menor de idade. Mas no dia da festa, onde ele deu ali para 4 convidados, ele era maior de idade. E aí, ele vai responder pelo crime ou não? Pessoal, é muito importante que vocês leiam comigo a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 711 do STF. Vou colocar para vocês na tela. Olha só. Súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência, tá? Eu trouxe essa súmula para nós trabalharmos 2 situações, tá? Uma situação porque a pena foi aumentada, tá? E a outra situação é a questão do menor, tá? Então, veja, primeira regra, eu quero que vocês jamais esqueçam, tá? Que isso vai perseguir vocês o resto da vida. Toda vez que falarmos em crime permanente ou em crime continuado, tá? São crimes que, por ficção, principalmente o continuado, por uma ficção jurídica, considera-se, por exemplo, 10 crimes, 20 crimes, um único crime, no caso do continuado. E no caso do crime permanente, não é um crime só que se ele, o estado de flagrância dele se protrai no tempo. Tá? O melhor exemplo, para que vocês não confundam jamais, é o sequestro. Tá? Então, imagine, eu tenho 17 anos, sequestro a minha namorada e fico com essa minha namorada em meu poder durante 5 anos. Então, veja, quando eu comecei, eu era menor de idade, mas eu fiquei de posse dela depois da maioridade. Nesse caso, eu vou responder pelo crime, por todo o crime? Vou responder pelo todo o crime. Tá? E olha que detalhe, que aí eu aplico também a súmula 711. Se quando eu era menor e fiz o sequestro de minha namorada, a pena máxima do sequestro era 20 anos. E agora, maior, a pena é 30 anos. Aplica-se a pena maior? Sim. Nesse caso, no crime permanente e no crime continuado, a súmula do Supremo Tribunal Federal deixa bem claro, olha, se você não quer ser responsabilizado, você pare de cometer o crime. Se você comete esses 2 tipos de crime, não importa a legislação no momento em que a pessoa for solta, tá? É essa legislação que vai ser aplicada. Se ela for mais favorável, vai ser aplicada a ele. Se for pior, vai ser aplicada também, tá? Então, esses 2 casos são as únicas exceções em que a lex gravior, a novatio legis imperius, a lei pior é aplicada ao acusado, tá? Então, ela vai retroagir desde quando ele começou o crime. Vai retroagir. Vai ser aplicada a lei pior? Vai ser aplicada. As únicas exceções, crime permanente e crime continuado. Ranieri, pode falar. Professor, aí entraria a questão da teoria da atividade? Não. A teoria da atividade, ela é aplicada no artigo 4º do Código Penal. Nós vamos ter a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria mista, ou também chamada da ambiguidade. Eu tenho o tempo do crime e lugar do crime. Tá? Então, quando nós falamos de tempo do crime, a teoria que se adota é da atividade. Tá? A teoria que se adota da atividade como regra. Tá? Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, independente do resultado. Independente do resultado. Essa é a regra geral. Tá? Mas nós iremos, quando entrarmos no artigo 4º,
quando entrarmos aí nesses princípios, nós vamos trabalhar todas as exceções. Tem várias exceções que eu vou passar a vocês. Tá? Mas, assim, a teoria da atividade é regra geral. Então, veja que essa súmula 711, ela é uma exceção. Por quê? Pela teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação da omissão. Qual foi o momento? Ele tinha 17 anos quando ele privou a namorada do seu direito de ir e vir. Ele tinha 17 anos. Então, se nós aplicássemos só a teoria da atividade, ele seria inimputável. Inimputável. E não é o caso. Por quê? A súmula 711 do STF, ela é o que? É uma exceção. Professor, essa é uma súmula vinculante? Não, não é uma súmula vinculante. Professor, se o juiz quiser discordar dessa súmula, pode? Pode. Na prática, os juízes discordam? Não. Não. Geralmente, a maioria dos juízes é uma súmula já antiga e a maioria dos juízes aplica. Tá bom? Pois bem, então veja, respondendo a essa pergunta a respeito do crime, tá? Vamos voltar aqui a data, que eu quero só explicar para vocês, porque assim, ele comprou a droga no dia 31 de janeiro, mas a festa dele foi dia 13 de fevereiro, tá? Então ele já era maior de idade? Era. Vai aplicar a súmula 711? Vai. Só que aí, veja, quando que foi mudado a pena? De 5 para 8 anos e de 15 para 20. Essa lei, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 12 de fevereiro. E a festa foi no dia 13 de fevereiro. Então, assim, vai ser aplicado. Veja que ele já estava com a droga desde o dia 31 de janeiro, em que a pena era de 5 a 15 anos. Mas como o dia da festa foi um dia depois da publicação, ele já vai pegar a lex gravior, a novatio legis impeius, a lei pior. Então ele vai pegar uma pena entre 8 a 20 anos. Ele vai pegar uma pena de 8 a 20 anos. Ok? Entenderam? A respeito do segundo crime, o crime de transmissão do Covid, pergunto a vocês, ele vai responder por este crime? Sim ou não, e o porquê? Vai, pessoal. Ele já era maior de idade ou era inimputável? E aí? Ele já era maior de idade, professor. Então, ele já era maior de idade. A festa foi no dia 13 de fevereiro. E ele fez aniversário no dia 5 de fevereiro. Dia 5, isso mesmo. E a lei, só deixa eu ver aqui, ela entrou em vigor quando? No dia, olha só, a lei entrou em vigor no dia 14 de fevereiro, pessoal. Olha só, a medida provisória foi convertida em lei sem impugnações no dia 14 de fevereiro. A festa a festa não foi no dia 13 de fevereiro? No dia que ele transmitiu, não foi dia 13 de fevereiro? Ele não cometeu o crime. Ele foi publicado no outro dia, né, professor? Exato, gente. Aí, Ranieri, a gente tem que aplicar o princípio da atividade. Considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão. No momento da ação, existia aquela figura delituosa? Não existia. Veja que a do Covid é uma novatio legis incriminadora. Ela não pode voltar no passado para piorar a situação do agente. Ela não pode. Só que detalhe, pessoal, o nosso Tarcísio do Museu, ele não responde por este crime por 2 motivos. E na minha prova, se vocês falassem só esse, vocês pegariam metade da questão. Então, vocês teriam que lembrar que ele, nesse caso aí, apesar de ser maior de idade, não existia a figura típica. A figura típica passou a existir um dia depois da prática da conduta dele. Então, no dia que ele praticou, era um indiferente penal. Um fato atípico, um não crime. Essa é a primeira resposta. Segunda resposta. Pessoal, ele também não pode responder por este crime, suponhamos que ele tenha aí cometido isso no dia 20 de fevereiro, mesmo assim ele não responderia, por quê? Porque a lei, a medida provisória convertida em lei, ela tem vício de origem, ela é inconstitucional. Então, vocês, como advogados, deveriam defender a inconstitucionalidade da lei perante o juiz de direito, a não aplicação da lei perante o juiz de direito. Por quê? Vício de origem. O presidente não pode criar crimes.
Então, assim, lembre, eu estou tentando ensinar a vocês como um excelente advogado ganha dinheiro. Você não pode estar preocupado só com uma tese. Você tem que pensar todas as teses possíveis contra o seu cliente. Veja o caso do Lula. Veja o caso do Lula. Depois de 3 anos da condenação, de ter já cumprido uma parte da pena, de ter tido ali o direito à progressão de pena. E agora o Supremo Tribunal fica batendo, ministro com ministro, se vai anular porque é incompetente o Moro, ou se o Moro era suspeito. Estão brigando no STF de como eles vão anular esse processo. Então, veja, se esses advogados do Lula não tivessem trabalhado inúmeras questões, não conseguiria hoje essa, entre aspas, inocência parcial do seu cliente. Tá? Então, por isso, e assim, não sei se vocês vão querer advogar, mas se você for advogar, se você for delegado, se você for Ministério Público, se você for juiz, você tem que ter esse leque extremamente aberto. Seja para defender, seja para acusar, porque você tem que ser perfeito. Tem que ser perfeita, tá bom? Renata, pode falar. Porque eu acho que eu dei uma viajada aqui quando você falou. O presidente, então, ele não pode criar lei? Não. Tome cuidado com o que a gente fala, Renata. Em direito, isso é muito importante. Eu não falei para você que o presidente não pode criar leis. O presidente pode inovar o mundo jurídico, sim, através de medida provisória. Está lá no artigo 62 e seguintes da Constituição Federal. O que eu falei a vocês foi que o presidente não pode criar tipos penais. O presidente da República não pode criar crimes. O presidente da República não pode criar condutas criminosas, porque o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal proíbe, tá? Isso que eu falei, tá? Então não confunda uma coisa com a outra, tá? Então criar leis, ele pode, ele inova o mundo jurídico, sim, mas direito penal e processual penal pode? De jeito nenhum, tá bom? Aí, veja, lembre da aula passada, eu falei para vocês de uma outra exceção, em que o presidente da República, na época do governo do PT, eles inovaram o mundo jurídico através de uma medida provisória, foi convertida em lei e o Supremo não julgou inconstitucional. Mas veja, eles melhoraram a situação do acusado, que foi o caso do Estatuto de Desarmamento, artigo 30, da Lei 10.803 de 2003. Tá? Então, assim, exceção da exceção da exceção da exceção. O presidente da República, através de medida provisória, pode inovar o mundo jurídico penal? Regra geral, não. Mas, excepcionalmente, pode, se for para melhorar a situação do agente. Nunca para piorar. Nunca para criar crimes. Ok? Pessoal, isso que eu estou falando para vocês é resposta de concurso público. É prova de juiz, é prova de promotor, é prova de delegado. Estou preparando vocês desde já. São situações que são cobradas nestes concursos, ok? Vamos lá. Continuando. Então, respondemos mais. Pessoal, penúltima questão. Eu perguntei para vocês sobre a classificação das normas penais em incriminadora perfeita e imperfeita e para vocês darem a classificação completa da Lei Penal em Branco. Essa classificação eu ainda não ensinei a vocês, eu vou ensinar a vocês hoje, tá? Que é exatamente a Lei Penal Incriminadora Imperfeita, também chamada Lei Penal em Branco, primariamente remetida, secundariamente remetida e derivadamente remetida. Primariamente remetida, homogênea e heterogênea, e aí homogênea ainda subdivide em homovitelina e heterovitelina, tá? E a heterogênea, vou mostrar para vocês os exemplos de heterogênea. Aí nós temos a Lei Penal em Branco, secundariamente remetida, ou também chamada às avessas ou às cegas. E nós vamos finalizar com a Lei Penal em Branco, derivadamente remetida, ou derivadamente remetida ao quadrado, homogênea, homovitelina e heterovitelina. É essa a classificação que eu quero que vocês dominem, tá? Por mais que vocês achem agora que é mundo de sete cabeças, depois do intervalo,
nós vamos entrar nessa classificação e vocês hoje vão aprender essa classificação, tá? De forma que a resposta para essas questões, vocês não precisam me enviar hoje. Eu vou dar o prazo para vocês até amanhã para vocês responderem, ok? Então, vamos para a última questão. A última questão fala exatamente sobre a lei penal no tempo. Há conflito de leis penais no presente caso? E como resolver essa antinomia? Pessoal, para isso, nós temos que falar sobre os critérios, tá? De resolução de conflitos, tá? Que eu tenho um critério geral e tenho um critério especial, tá? Mas podem ficar tranquilos que na aula de hoje também nós falaremos sobre eles, tá? Que é o critério cronológico, que é o critério especial, o princípio da especialidade, princípio da consunção e etc. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós iremos falar sobre essas situações, tá? Que eu vou explicar a vocês dentro do meu quadro mnemônico. Pergunto a vocês, até agora, tá tranquilo? Entenderam? Tá sim, professor, até agora tá tranquilo. Então, pessoal, lembre o seguinte, a minha prova, a nossa prova, ela vai ser muito parecida com essa questão que eu passei a vocês. Tá? Muito parecida com essa questão que eu passei a vocês. Então, o que eu quero de vocês? A partir de agora, depois do intervalo, nós vamos fazer um intervalozinho agora, depois do intervalo, nós vamos trabalhar de forma bem profunda. Eu vou trazer um monte de informações que estão caindo em prova da OAB, de concurso público e concursos bons, tá? Mas para isso, é muito importante que vocês leiam em casa, que vocês estudem em casa, que vocês façam questões de concurso em casa, leiam, assistam videoaulas de outros professores. Por quê? Para que esse conhecimento seja sedimentado no seu cérebro, tá? Por quê? Eu preciso que você retenha o conhecimento, para depois você esboçar esse conhecimento, raciocinando, interpretando, respondendo às indagações. Porque se vocês não aprenderem isso, no dia que vocês forem fazer uma prova, vocês vão lembrar que estudou, mas vocês vão ficar em dúvida. Tá? Então é muito importante que vocês desenvolvam essas atividades, porque é o futuro de vocês. O futuro de vocês depende exclusivamente de vocês. Tá bom? Eu já mandei para vocês no Google Forms esse trabalho? Já, né? Muito Pedro, como é que se usa o Google Forms, por favor? Oi? Não entendi. Eu passei a vocês, passei o link do Google Forms. Então, é para vocês responderem esses trabalhos até amanhã. Então, veja, Ademir, Cádimo, Tiago, Cardilazir, Guilherme, Raquel, Ranieri e Renata. Até amanhã, meia-noite, eu vou receber esse trabalho de vocês, tá? Então, veja, se não me enviarem até amanhã, vocês vão perder 500 pontos. Vocês vão perder 500 pontos. Tá? Além desse... Professor. Oi? Não era até dia 11, não? Não, pessoal, olha só. Assim, ó, na verdade, é porque, na verdade, eu tive a aula de vocês junto com a turma da quinta-feira. Então, como eu estou resolvendo a questão hoje, eu estou dando mais 24 horas para vocês, da mesma forma eu vou dar para eles, porque eu vou conversar com eles também em sala de aula. Tá? Então, assim, são 24 horas depois para vocês fazerem. Ok? Então, se faz, já respondi as questões para vocês, se vocês já têm o norte, façam com suas palavras, comece a desenvolver isso e, principalmente, não esqueçam de entrar no AVA, fazer as avaliações do AVA, não esqueçam do desafio nota máxima. Todas essas atividades transversais vocês têm que fazer toda semana. Para quê? Para que vocês tenham a nota lá em cima, tá? Porque não adianta nada, tem alunos que tiraram 10 com a gente e reprovaram porque não fizeram essas atividades transversais. É muito importante que vocês façam. Guilherme, pode falar. Essa aula está sendo gravada? Professor,
No caso, o que deve ser entregado para o senhor amanhã, essas perguntas que o senhor passou no grupo hoje, né? Esse caso prático que eu passei agora, que eu respondi para vocês agora. É só esse que é para vocês responderem. Tudo bem. É para mandar por e-mail? Não, tá no Google Forms. Eu mandei o link Tudo bem. no grupo de vocês, tá? Se for o caso, eu mando novamente. Mas é no Google Forms que é para vocês responderem. Ou seja, é digitado. Não é manuscrito. É Tudo bem. digitado. Tá bom? Tudo bem. Poder Obrigado. mandar de novo, professor. Oi? Poder mandar de novo no grupo. Olha, mando de novo. Só deixa eu até ver se ele já tá. Não, deixa eu ver. Pessoal, vou mandar novamente para vocês. Aqui no intervalo para vocês. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o intervalo agora? Então, Oi. Vamos fazer o intervalo agora e às 20 horas... Fala, Guilherme, você tem dúvida? Não, pessoal, não. Ah, tá, então beleza. Vamos fazer o intervalo agora e às 21 horas a gente volta, tá bom? Valeu, Tudo bem. intervalo.